Olá, estamos iniciando mais um programa da nossa série entrevistando pré-candidatos para as eleições de 2026. Nosso convidado de hoje é o general da reserva Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. General Teófilo, como é conhecido, general de 4 estrelas, foi candidato ao governo do estado do Ceará em 2018 pelo PSDB e agora disputa uma cadeira no Senado Federal, conhecido como Câmara Alta, do Congresso, pelo Partido Novo. Seja bem-vindo, general. Muito obrigado, Jackson. É uma alegria muito grande estar aqui desfrutando da sua convivência. Já batemos um papo grande antes do início dessa entrevista. Quero dizer que fique bem à vontade para fazer as perguntas. Eu procurarei responder a todas, para que o público, de uma maneira geral, conheça mais quem é o general Guilherme Teófilo. Uma carreira toda dedicada ao Exército, foram 45 anos. Depois, como você colocou, eu fui candidato ao governo em 2018 pelo PSDB, a convite do senador Tasso Gereissati. E depois, logo em seguida, eu fui secretário nacional de Segurança Pública, a convite do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Saindo dali, saí junto com o ministro Sérgio Moro, fui CEO do Instituto Combustível Legal no Rio de Janeiro, que reúne as principais distribuidoras de combustível para combater fraude, sonegação. Montamos um serviço para ver a lavagem de dinheiro nos postos de gasolina, que hoje é enorme. Inclusive, com essa questão agora do Reddit, do grupo Refit, lá no Rio de Janeiro, está muito em voga esse assunto. Muito em voga. A Refit do diretor Ricardo Magro, que mora em Miami, me processou várias vezes, porque eu não admito que uma empresa daquela financie o Pão de Açúcar. É Ricardo Magro, mas gordo de golpe, né? Gordo de golpe. Ele financia o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Liga das Escolas de Samba do Rio. Todo mundo sabendo que é um dinheiro sujo e isso acontece. Aí você tem como é que é o nome essa refinaria de Manguinhos, né? Aí você tem a Copab no Rio, em São Paulo, e você tem a Atem em Manaus. Então são 3 empresas que fazem isso, colocam o metanol junto com o etanol, quer dizer, prejudicando os combustíveis, prejudicando os carros, os motores dos carros, e às vezes até isso vai para a bebida, né? O metanol misturado já deu problema. Então o serviço de inteligência nessa área é importantíssimo, é fundamental. Depois o senador Girão, que eu conheci em 2018, me convidou para ser o presidente do Podemos. Fui presidente do Podemos no estado do Ceará, fui presidente municipal do Novo nas eleições de 24 e agora ele me convidou para vir como pré-candidato ao Senado Federal. General, o que é que leva a concluir que a sua trajetória, vamos chamar assim, curricular, pode contribuir no Senado? Olha, eu tenho uma experiência muito grande em gestão, porque como eu fui comandante militar da Amazônia, você tem uma região que é inóspita, que você tem que levar saúde, você tem que levar educação, você tem que levar comunicação. E eu, minha trajetória de 4 anos comandando a região militar e comandando o Comando Militar da Amazônia, eu aprendi muito com o empresariado, sabe? Com a saúde, com a educação. Nós fizemos projetos como a Amazônia Conectada. Ninguém tinha teleensino, telemedicina nos locais mais distantes da fronteira. E nós levamos através de cabo de fibra óticas, lançados no leito dos rios, que foi uma descoberta inédita feita pelo Instituto Militar de Engenharia, e com isso nós proporcionamos às escolas públicas a ter internet, as instalações de saúde, a poder fazer uma cirurgia a longa distância. Então foi um avanço muito grande. Nós também investimos muito na pesquisa, fizemos convênio com várias universidades do Brasil para que os seus pesquisadores fossem à fronteira, ocupar os nossos pelotões, e ali nós dávamos alimentação, segurança para ele pesquisava sobre problema de garimpo, mercúrio nos rios. Então foi uma experiência muito rica ali, nessa área de saúde, de educação e gestão. E depois eu fui o comandante logístico do Exército Brasileiro, que foi a minha última função, em que a gente comprava do alfinete ao foguete de última geração. Então essas partes de licitações, de concorrência, de audiências públicas, eu tive uma experiência enorme
e sei onde é que estão, vamos dizer, os furos. Isso tudo eu posso levar para o Senado Federal em prol do nosso Estado, em prol do nosso país. Agora, por que não o governo novamente e por que o Senado? Porque eu tinha um acordo de não me candidatar mais. Mas o senador Girão não queria, como nós conversamos, a reeleição. Ele é contra a reeleição. E ele queria alguém que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores que ele. Como a gente já tinha trabalhado junto em 2018 e nos outros partidos pelo qual ele andou, ele pediu que eu fosse o candidato dele para substituí-lo. Então eu aceitei pelo fato de ser uma pessoa que eu tenho uma consideração, admiro os princípios, tenho os mesmos valores, então eu acho que seria uma boa hora de tentar substituir à altura o nosso pré-candidato ao governo, que é o senador Luiz Eduardo Girão. Mas não teria sido um erro na estratégia do senador Girão a candidatura ao governo, visto que ele tem uma melhor pontuação para uma possível reeleição ao Senado? O senador, ele é um homem de princípios, né? Então ele, quando assumiu o Senado Federal, ele praticamente registrou em cartório quais eram os objetivos dele. O primeiro era não ser candidato à reeleição, abdicar do plano de saúde, dividir o salário dele com instituições de caridade e ter um gabinete enxuto, e tudo isso ele vem cumprindo. Então não seria na última hora, mesmo com as pesquisas a favor dele, que ele mudaria essa opinião e o eleitorado poderia até se decepcionar com essa atitude. O Ceará, vamos já chegar em Brasília, como é que o senhor avalia hoje que o eleitor cearense, como é que ele deve escolher um candidato ao Senado? Você acha que o cearense, ele tem, na sua grande massa, ele tem noção do que é o papel de um senador? Olha, infelizmente, nem todo cearense tem essa noção do papel do senador. Principalmente quando a gente viaja pelo interior, e isso eu tenho feito muito. Inclusive, eu sempre vou num carro e vamos parando nos municípios, conversando com as pessoas. E tem gente que agora, no atual momento, só fala em Copa do Mundo. A política só vai vir depois da Copa. Mas mesmo assim, conversando com os grupos políticos que estão nos apoiando e até grupos adversários, eu gosto de ouvir o outro lado também. É importante que você leia, que você discuta as outras propostas, que nem o meu lado é unicamente o certo, nem eles. Então eu acho que essa virtude tem que estar no meio. O cearense tem uma cultura, eu vou dizer o Nordeste. Eu digo que o Nordeste é o enclave socialista dentro do nosso país, porque são 9 estados do consórcio nordestino que já são governados pela esquerda há muito tempo. Então eles ficaram com essa ideia do Estado ser o pai de todos, é o Bolsa Família, e na maioria dos municípios, 184, a fonte de renda ou é a prefeitura ou o Bolsa Família. E eu vejo com os pequenos empresários, com o agricultor, que hoje está difícil você contratar alguém, porque ninguém quer perder o Bolsa Família. Então o empresário de bem, ele tem dificuldade por causa dessas benesses demais. É o pé de meia, é não sei o quê. Então isso eu já venho desde a minha candidatura, lá atrás, que eu venho dizendo isso. O Estado é bom ajudar, mas ele tem que incentivar a pessoa a sair daquela situação de penúria. Eu cito sempre o cancioneiro popular, Luiz Gonzaga, diz que a esmola ou vicia o cidadão ou mata de vergonha. Aqui no Ceará, nós estamos vivendo isso, pelo Nordeste todo, as pessoas vivendo do Bolsa Família. Mas o senhor é a favor de excluir o Bolsa Família? Não. O Bolsa Família tem que existir porque ele ajuda a quem está temporariamente em uma situação de dificuldade. Que seja 1 ano, 2 anos, mas tem gente que já está eternamente no Bolsa Família. O Bolsa Família só cresce. Se fosse um projeto social de sucesso, ele tinha que ser reduzido. Esse ano foi tanto, ano que vem eu já consegui gerar emprego para tanto, esses tantos saíram, esses tantos têm uma escola, esses tantos têm educação, têm saúde. E não, a gente só vê aumentar cada vez mais. Tá, mas qual é a ideia, no caso disso aí, que hoje nós temos também uma população no Brasil que não tem mais condição de voltar ao mercado de trabalho também, porque são os idosos. Sim. Né? Então, Perfeito. essa camada, ela depende diretamente. Perfeito.
Perfeito. O idoso, ele tem que ter essas benesses. Ele tem o INSS, ele tem a Previdência. O Fundo Rural, se você lembrar, foi criado nos governos militares, pelo presidente Castelo Branco, tá? Que é a ajuda ao agricultor familiar, o agricultor está lá, que não sabe nem o que é INSS, já foi criado lá atrás. Então ele tem as previdências necessárias para apoiar. Agora, o cara que faz a carreira no Bolsa Família e cai se aposentar, nunca botou um trabalho, é isso que eu sou contra, porque eu acho que o Estado tem que gerar emprego. É isso que é fundamental. Porque até eu faço um paralelo com a segurança pública, quando eu vejo aí, hoje todo mundo é especialista em segurança pública, todo mundo vem dar pitaco. E eu tenho um projeto que deu certo na Senasp em 2019, que reduziu, se você olhar, bote aí no Google para ver, a maior queda de CVLI foi em 2019 e 2020. Foi quando eu era o secretário nacional e o ministro Sérgio Moro era o ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, o paralelo que eu faço é o seguinte: o que alimenta o crime? É o jovem não ter para onde correr, tem a facilidade do crime, é um dinheiro fácil, ele começa como fogueteiro, depois ele é mulo, é o consumismo, que ele quer comprar o tênis, quer comprar o celular, e ele vê ali um dinheiro fácil. Mas se o Estado tiver investindo em educação, em saúde, em infraestrutura, saneamento básico, dando a esse jovem a opção de, desde o princípio, com creches, escola em tempo integral, escolas cívicos militares, ele não vai ter. O esporte é fundamental de ir procurar, e nós vamos cortar, estrangular o crime, porque ele não vai ter de onde recrutar, porque essa juventude está toda ocupada com alguma coisa que está aprendendo profissionalizante. Hoje não tem, o Estado está ausente, o crime ocupa o lugar. Mas se nós analisarmos os índices do IDEB recentes, o Brasil saiu de 56% para 66% entre os anos de 2023 e 2026. Como esse número mostra que a educação não está avançando diante disso? Esses dados, muitas vezes, como nós estamos conversando, eles são manipulados. O que eu vejo hoje, você vê hoje, você sente seguro em andar na rua, ou você tira o cordão de ouro, você tira a aliança. Eu tiro a aliança quando eu vou caminhar na Praia do Futuro, porque já levaram minha e da minha esposa. Mas também, general, Praia do Futuro? Praia do Futuro, para mim, é o local mais... As barracas das Praias do Futuro, para mim, é onde eu vou. Eu vou no arpão, comer meu caranguejo, eu vou nesses eu digo assim, porque é uma área isolada, que eu digo, né, muitas vezes. Bom, aí eu vou respeitar a sua opinião, mas para mim a Praia do Futuro ainda é. Eu não vou a Beira-Mar. Beira-Mar para mim é local também que não preenche o meu gosto, né? Mas o que eu vejo hoje é que quando você fala educação do Ceará, é exemplo para o Brasil. Eu fui agora aqui no Rio Mar. Não, esse índice que eu estou falando aqui é nacional. Sim, que a educação tá ótima, né? Mas eu vou trazer para o meu estado, né? Que eu moro aqui e eu quero discutir os nossos problemas. Veio um ministro do STJ cearense, que foi soldado da PM, ele mesmo se gabou de dizer isso, e disse que o Ceará só perde em segurança para o Distrito Federal. Aqui os dois estavam no Rio Mar comigo, nós saímos na hora que ele falou isso. Porque eu acho que você citar essas estatísticas, você tem que ter baseado em fontes seguras, em fontes que você acredite. Não é você sair numa estatística que realmente eu tive em Sobral agora e vi que em frente a uma escola uma criança quase foi assassinada, né? A gente foi em Quixadá, o outro cortou dentro da escola um estilete porque estava com ciúme dele com outra mulher, matou uma criança lá. Então essa segurança escolar, essa educação de qualidade, eu vejo em alguns colégios privados. E eu faço e ressalto, o Ceará tem inteligência de sobra. Tanto é os resultados do IME e do ITA, as duas maiores escolas de formação técnica são todas de cearenses que vão para lá. Essa criação do ITA aqui, isso é uma ideia minha, que eu gosto de dizer que o Camilo copiou. Lá em 2018 eu quis trazer para cá o IME, lá no Cumbuco, doação de um terreno, o Capitão Bosco, e eu disse assim, vamos trazer as engenharias, que o concluinte fique aqui no PECEM, metalurgia, que ele tem aplicação, que ele não fuja o cérebro para São Paulo. Aí ele criou uma quizumba, porque ele tinha medo que eu viesse novamente para o governo e fizesse concorrência a ele. Melou a minha estreia, levou lá o Roberto Cláudio, que era prefeito de Fortaleza, levou o Naumi, que era prefeito de Calcaia, criou uma quizumba e, resultado, melou tudo. Como melou em 2019, a minha fiscalização, que quem pacificou o Ceará foi a Senasp. Fui eu quando vim aqui e acabei com aquelas
queima de ônibus que tinha aí, bombas em viadutos, o presídio nosso, que é outra coisa que a gente precisa conversar, tinha mais celular lá dentro que a Bolsa de São Paulo, se comandava o crime. Eu tirei 16 lideranças da AGD na época, botei em presídio federal, e ele não queria. Ele criou a Noite do Amor, criou auxílio reclusão, o auxílio para o preso ir e voltar de ônibus, e o trabalhador, gente. Como é que fica o trabalhador nessa situação? Então, essas deficiências de governo saltam aos olhos, e é possível que a população entenda isso. Essas pessoas que estão aí pré-candidatos é o mesmo do mesmo. Inclusive, o governo do Ceará anunciou agora uma redução de homicídios em 2026 de 35%. Eu vi. Que tem apresentado em que os dados oficiais aqui do primeiro trimestre de 2026 teve uma queda de 35,3% e no quadrimestre uma queda de 37,2% e Fortaleza em si teve uma redução superior a 50%. Né? Como uma política que se diz, posso dizer, uma política pública de segurança fracassada, apresenta números como esse? Bom, vamos falar. Primeiro, eu duvido dessa estatística. Segundo, época de eleição, época de eu vou fazer o acordo com o Comando Vermelho e PCC, porque esse pessoal está infiltrado dentro da política e essa mistura é explosiva, política, crime organizado e judiciário. Mas se a estatística não é válida, se a estatística é meramente eleitoreira, não poderia ser provocado o Tribunal Regional Eleitoral para auditar esse levantamento? Poderia e deve. E deve ser provocado. Entendeu? Eu tenho um advogado que está trabalhando em cima disso. Porque nós temos 23 prefeituras, não sou eu que digo, é o Ministério Público do Ceará, que foram eleitos os prefeitos com o dinheiro do crime organizado. Recentemente eu critiquei um prefeito cujo tio dele foi assassinado por uma operação técnica do crime e ele nem uma nota de pesar ele colocou. Nenhuma nota. E por quê? Porque tinha sido combinado que lá não iria o raio. E o governador botou o raio lá. Tu não está cumprindo o que eu falei, não? Vai e mata um tio do cara. Estou processado. Processo eu tenho demais aí na justiça. Mas processou por quê? Porque eu estava afirmando, e eu não afirmei nada, que ele tinha ligação com o crime organizado. Eu disse, há indícios de que, supostamente, isso tem a ver com o apoio na eleição. E é o que a gente vê aí. Você vai ver em Mombaça, a gente foi por Maciço Baturité, é uma reclamação unânime de todo mundo. Não tem mais segurança, os prefeitos, cada vez mais, o governo cada vez mais, isso é a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Começa lá em cima. Como é que o ministro de Estado entra, que eu conheço bem, a favela da Maré, sem avisar e sem se ligar com o líder da comunidade? Não existe. Eu aqui para entrar na Vila Velha, eu tenho que pedir permissão ao líder. Eu vou fazer uma entrevista aí para mostrar que o bairro as casas estão abandonadas. Não, tá, ok, você pode vir. Ou não, você não pode vir. Como foi em 2018. Plástico, bota moral general, não entra aqui. Não entrava no Bom Jardim, não entrava em Vila Velha, não entrava no Pirambu, porque era alguém que quer organizar. E o crime é que está mandando. E como é que essas estatísticas estão assim, apontando essa redução enorme? Eu conheço o secretário de Segurança aqui, admiro o Roberto Sá, foi do BOP, é um delegado de Polícia Federal, mas ele foi secretário de Segurança do Espírito Santo, pode para ver como foi o resultado. E no Rio de Janeiro, houve a intervenção federal de que eu era o comandante logístico do Exército. Eu vi como é que estava o Rio de Janeiro quando ele era o secretário de Segurança, tanto que houve a intervenção federal. Passaram a Secretaria de Segurança para o general Richard, o general Braga Neto assumiu tudo pela intervenção. Como é que um homem desse vai dar certo aqui, que ele nem conhece? O Ceará nunca morou aqui, não sabe a nossa realidade. Excelente profissional, mas eu acho que os índios estão maquiados aí. Sua bandeira na campanha, o senhor quer ser visto como o general da segurança? Perfeito, porque essa é a minha expertise. Não que eu não entenda de saúde, mas lógico, eu não posso entender como médico ou da área da justiça como advogado, mas eu militei nessas partes todas por ter uma experiência de 45 anos comandando. Eu morei no Mato Grosso, eu fui de Brasília, eu fui do Rio de Janeiro vários anos, eu fui da Amazônia. Então eu tenho essa experiência e esse conceito geral. Quando eu fui
secretário nacional de Segurança Pública, tinha um senador de São Paulo, um major, que até faleceu na Covid, não lembro o nome agora, que fez uma abaixo-assinada dizendo que eu não podia ser secretário nacional porque eu não era da Segurança Pública. Jacos, tenente do Exército, eu vou contar para vocês, tenente do Exército no Rio de Janeiro, forças especiais que eu sou, comandos, guerreiro de selva, lanceiro, trabalhei dentro da guerrilha na Colômbia, desmobilizei a guerrilha na Nicarágua, no Haiti. Aí o cara vai dizer que eu não tenho experiência. Nós fizemos um cerco no Morro da Mangueira, a maioria não lembra. O maior traficante chamava-se João Carlos do Reis em cima, era um espanhol, era o nome espanhol, e era o Escadinha, o famoso Escadinha. Aí nós cercamos junto com o BOP do Rio, e aí de madrugada, quando dá 10, 11, 12 horas da manhã, desce o BOP, assim, desfaz tudo, tenente. Mas por quê? Porque o governador Leonel Brizola e o secretário Nilo Batista estão no churrasco. Eu, jovem de 20 e poucos anos, eu digo, rapaz, o negócio é feio mesmo. O negócio é feio. E daí para frente, eu vi várias intervenções, várias operações de garantia da lei e da ordem, que se o governador tiver liderança, tiver uma moral, enfrentar, é o caso do Caiado. Em Goiás ninguém se cria, pronto, assumiu, polícia bem paga, bem equipada, bem aparelhada. Goiás é uma tranquilidade. E outros estados. Agora, se a segurança em Goiás está muito boa, eu não entendo como é que o Caiado tem 50 seguranças pagos como ex-governador pelo governo do estado. Olha, aí é que eu digo, é porque ele foi um homem que enfrentou o crime, então ele deve ser jurado de morte. Eu vou citar vários para você. Sérgio Moro, já viu a segurança do Sérgio Moro? Enorme. Quantos atentados do Sérgio Moro já foi planejado que não se efetivaram? Por causa da segurança, por causa da inteligência. Aquele procurador da Justiça de São Paulo, que foi quem prendeu o Marcola, Gaíca, um nome assim, um nome estranho. A segurança dele, da família dele é enorme, porque são caras jurados de morte. Mas é um outro nível, né? Ele realmente, esse jogador tem realmente um bom trabalho. Tem. Então eu digo, quem enfrenta tem que ter uma segurança. Não é um deputado federal assim, aqui que você encontra ele lá, ele cheio de segurança armado do lado. Quem é que vai querer matar uma praga dessa? Tem um assim? Tem vários. Aqui no Ceará. Deputado federal lá em cima, tem. Assim? Aqui do Ceará. Entendeu? Vários são assim. Então, quem encara mesmo, eu acho que tem que ter, merece ter, entendeu? Os próprios ministros do STF, já viu a segurança daqueles caras? É coisa de cinema, é coisa de cinema. Nem o presidente tem. Nem o presidente tem. Eu trabalhei no GSI como coronel antes, então fiz segurança do Lula, né? Quando eu era coronel lá, eu fui 3 anos do GSI. Era o ministro Jorge Armando Félix, que era o ministro-chefe do GSI, e ele me convidou para ser o segundo dele, o chefe de gabinete. Eu ia receber o Lula todo dia, lá embaixo, e todo dia a gente relatava os problemas. E quando saía o Lula para ir para qualquer lugar, estou falando isso em 2004, acho que não foi na primeira ou na segunda vez do mandato dele, a gente tinha o que a gente chama cápsula. Você faz o reconhecimento de tudo que é hospital no caminho, no trajeto que ele vai fazer. A gente tem aqueles escudos. Nós somos formados para se jogar em cima dele, como foi o caso do atentado ao Trump, agora que falhou a segurança, que ele levou aquele tiro na orelha. Porque é importante que a autoridade, aquela pessoa que combate, tenha o respaldo de ter segurança de andar, sabendo que ele está protegido. Porque senão um atirador, um sniper, lá de longe, a 1.800 metros, pega e pum, tiro na cabeça dele. Então você reconhece tudo, os prédios, onde é que tem dominância, onde é que não tem. E quanto mais segurança esse povo de bem, que realmente é de confiança, eu sou a favor de segurança para todos eles. General, vamos agora focar no seu objetivo, que é Brasília. Como você vê hoje o Senado? O Senado perdeu relevância? Total. Eu acho que o Senado hoje... Nós somos 81 senadores, se não me engano, é isso, 81. Você conta nos dedos realmente quem está lá, que não é comprometido. Isso eu falo não de mim, mas de palavras do senador Luiz Eduardo Girão, porque quando você quer alguma coisa, uma CPMI, você não consegue o número de votos necessário para que aquilo aconteça. Porque muitos deles têm rabo preso. Então, a começar pelo presidente do Senado.
que o próprio senador Luiz Eduardo Girão enfrenta ele e diz, nós temos que votar isso, não é agora todo mundo está em Copa do Mundo, quer dizer, sempre se cria uma coisa para não senta-se em cima dos processos, e os senadores não têm uma união para fazer o papel que o Senado tem que ter. Você acha que o Davi Alcolumbre tinha conduta ilibada para ter sido eleito presidente do Senado? Não, de maneira nenhuma. Quem conhece a vida dele e da família dele no Amapá sabe que ele não tem. Então a gente tem casos, por exemplo, agora o Novo, o que o Novo exigiu da gente? Todos os pré-candidatos ao Senado gravaram um vídeo dizendo que vão lutar pelo impeachment de alguns ministros do STF. É diretriz do Partido Novo. Eu gravei, já mandei para lá. Porque eu tive um irmão, não sei se você sabe, o general Estevão Teófilo, é mais novo que eu, é o caçula da minha família, general de 4 estrelas como eu também, que foi envolvido na trama do golpe, sem ter nada a ver. Ele estava com o segundo mais antigo, o comandante do Exército, general Freire Gomes, veio para cá, porque a mãe dele faleceu, e ele pediu ao meu irmão que fosse representá-lo num encontro particular com o presidente Bolsonaro, já depois da eleição perdida. Ele foi lá, disse que o presidente já estava com aquela depressão. Mas vamos já entrar nesse assunto aí. Vamos já entrar nesse assunto aí, porque esse assunto é bem palpitante. Agora, aquele negócio, às vezes reclama, a população reclama de um representante, mas assim, existe aquele bordão que diz que o povo tem o que merece. Né? Mesma coisa é o Senado. Se tem um presidente com um certo currículo para comandar o Congresso Nacional, os senadores têm o que merecem, mas não é o que merece. Eles estão empurrando para o povo uma coisa que é o erro deles. Sim. Né? Perfeito. Inclusive a revista Veja agora diz que supostamente ele teria lá fora uma conta de 30 milhões de dólares, né? Abastecido pelo Vocário. Davi Alcolumbre nega e disse que iria processar a revista Veja. Né? Então, e aí? Olha, é como você colocou, o povo elegeu, são seus representantes, é por isso que eu digo que a cultura nossa aqui ainda é da época do coronelismo, ainda é a época da compra de votos, né? Eu te dou isso aqui, mas se eu for eleito eu te dou mais alguma coisa, é o milheiro de tijolo, é a cobertura da casa, e o que a gente está vendo é o Senado do jeito que está aí. Se vamos fazer uma enquete, quem são os 3 senadores do estado do Ceará? A maioria não sabe que é o Cid Gomes, que tem um índice de falta enorme, o senador Luiz Eduardo Girão, que não tem uma falta, e quem é a terceira? A suplente do Camilo, Augusta Brito. Mas o Camilo voltou. Né, agora voltou, sim, mas Augusta Brito era minha vizinha de baixo, lá no meu prédio onde eu moro. Não tenho nada, não a conheço. Será que Augusta Brito está preparada para ser uma senadora da República pelo estado do Ceará? Eu coloco meu questionamento, porque eu nunca vi um pronunciamento dela, eu nunca vi ela embater ninguém, eu nunca vi um projeto, entendeu? Agora, o que se vê, por exemplo, no caso do Cid, todo mundo aqui, os prefeitos adoram, porque são emendas e mais emendas, que ninguém sabe o destino, que ninguém sabe os 10%, aí tem o tal do Júnior Mano que controla, que não sei o quê. O senador Girão mandou a emenda para os 184 municípios do estado do Ceará, todos. É só acessar o portal do senador Luiz Eduardo Girão, chamado Transparência, eduardogirão.com.br/transparência. E você vai ver que a maioria assim, se ele mandou, ok, mas eu não conheço assim nenhuma obra consistente que tenha sido proveniente de uma emenda dele. Eu nunca vi. O Hospital do Amor em Juazeiro, ele trouxe lá de Barretos, que houve aquele negócio que ele tinha desviado dinheiro, foi inaugurado agora, com 2 baitas de ônibus que faz atendimento móvel, entendeu? Para combater o câncer, principalmente na mulher, entendeu? Todos os municípios receberam ou raio-x, ou tomografia, ou material de todos mais na área da saúde e no terceiro setor, para as associações. Então o senador está com uma comunicação muito ruim. Nós já falamos para ele, que ele precisa divulgar mais isso, porque ele tem, e no mínimo, é 1 milhão ou de 1 milhão para cima. Esse de lá são 36 milhões para esse hospital que foi inaugurado agora. Nós tivemos lá recentemente, ele fez a inauguração
E foi taxado que ele estava mandando dinheiro para São Paulo, ele, um senador do Ceará, porque o dinheiro tinha que ir para a sede, que é em Barretos, para que eles construíssem aqui. E obra realizada, obra pronta, entregue. Todos eu estou falando, não tô, podem olhar, botar no portal da transparência do senador Eduardo Girão. Mas por que São Paulo? É uma instituição privada? É uma associação dessa do terceiro setor, né? Então ele passou essa emenda, foi construída uma coisa belíssima. Nós fomos lá agora. E ajuda nos outros hospitais, e vai lá e faz questão, aí é errado ou não, de não ir na inauguração. Porque ele acha que o dinheiro é do povo, a emenda é do povo. Ele é um dos poucos que faz isso. Ele faz uma enquete com o município para saber as principais necessidades do município e aí destina a verba, a emenda, para aquilo que o povo está pedindo. Né? Agora, nós temos todos os prefeitos aqui, a maioria da esquerda, né, dos 184, 101 são decididamente de esquerda, fica difícil. Papa Francisco, ele ia para todos os eventos da igreja, né? Isso. Os maiores e os mais importantes. Então, às vezes, ser muito franciscano não dá muito certo, não. E esse franciscano é a cara do senador, porque ele diz, nossa campanha é franciscana. Quais são, no Senado, que o senhor vê que as principais matérias lá que estão paradas, que o senhor vê que o general Teófilo chegando lá vai defender? Olha, principalmente nessa área nacional, seria... A PEC da segurança? A PEC da segurança é uma, o Banco Master, o INSS, que não pode parar, como dizia o nosso... A Banco Master, se eu chegar lá, está vencida essa pauta. Será? Acredito. Será que não vão sentar em cima agora? Época de eleição? Ou vai estourar tudo. Ou vai estourar tudo. Se Deus quiser, estoure tudo. Se Deus quiser. Eu faço votos que estoure tudo. Mas essa parte também do impeachment de alguns ministros do STF, eu acho que é importante. Não digo todos, eu não sou radical, mas tem alguns que estão extrapolando o seu direito, como eu falei. Deixaram meu irmão 2 anos e no final ele foi absolvido por unanimidade, mas está até hoje sem passaporte, sem celular, sem o computador e sem a arma dele. A Polícia Federal não devolveu até hoje. Que estado que nós estamos vivendo? Cadê a liberdade? Eu tô absolvido desde outubro. Nós estamos em junho. Eu ainda estou sem meus pertences. Não existe. Não existe. Qual é a visão do senador Teófilo no Senado sobre economia? Olha, eu acho que nós precisamos reduzir custos. Nós hoje gastamos mais do que arrecadamos. Reduzir impostos. Isso é importante. Não podemos estar com essa... Eu sou empresário, você é empresário, então a gente vê que hoje tudo você paga um imposto absurdo. Então, se nós não reduzirmos essa taxa, acabarmos com o custo Brasil, entendeu? Verificarmos mais, combater a corrupção, então a economia vai girar melhor, porque hoje o que a gente tem são taxas altíssimas com esse custo Brasil que tira a nossa competitividade, principalmente no agronegócio. O agronegócio é que move esse país. Aí você chega e taxa todo mundo, é um meio ambiente que vive em cima do proprietário, do fazendeiro, do agricultor, porque é o quilombola, essa terra aqui era dos primitivos. Rapaz, eu morei na Amazônia, eu sei o que tem de terra lá, o que tem de recursos minerais, que se bem explorados, esse país vai, é o nióbio, que lá tem abundância, é o gás de urucu, então o país é riquíssimo, mas tem um governo corrupto, alta corrupção, e taxa todo mundo, que gasta mais do que arrecada, viagens estratosféricas que não precisa, o que se gastou de viagem, de hotel. Então a gente tem que reduzir, enxugar a máquina, para que a economia comece a rodar de uma forma mais tranquila, com mais liberdade. E eu sou a favor do capitalismo, eu sou um capitalista. Então você produziu, você ganha. Você não produziu, você não tem como ganhar. Isso é que a gente vê no nosso estado, o pequeno produtor, o empresário, ele é sacrificado, não tem nem até a mão de obra, e nós estamos todos de olhos fechados para isso. Na sua visão, as instituições brasileiras estão falidas? A maioria. Principalmente as estatais, né? essas empresas estatais, as agências. Eu trabalhei muito com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e o judiciário, de uma forma geral, o legislativo e o executivo,
perderam a confiança da população. Assim como eu falo, o meu exército, a instituição Exército Brasileiro. Tá, a desconfiança, a gente passou de uma das instituições de maior confiança para uma das piores. Porque falta aquela moral, aquela ética que nós tínhamos nas épocas anteriores. Mas por que despencou se no período do Bolsonaro ela cresceu bastante por uma parcela da população, né? De pedidos de apelo, né? E, inclusive nos quartéis, e desabou. Exatamente por isso. Porque a população aqui... O exército foi usado pelo Bolsonaro? Eu não digo que o Bolsonaro usou o exército. Ele se cercou de algumas pessoas que eu acho que porque ele dizia que era o meu exército. Que não tinham competência para estar. Eu estava lá dentro. Mas eu vi algumas pessoas que ficaram ali em cargos como chefe da Casa Civil e alguns outros que não tinham, porque eu conheço esse pessoal desde cadete, nós crescemos junto na mãe, Resende. Eu disse, mas fulano foi chamado para cá, foi chamado para comandante do exército, foi chamado... Mas eram amigos deles que orbitaram em torno dele, desde que ele foi banido do exército como capitão, por aquele atentado a Exaor, que ele quis fazer, a escola de aperfeiçoamento de oficiais, e que ele foi até proibido de entrar nos quartéis pelo ministro do Exército, na época ainda era ministro, né? Não era ministro da Defesa. Então ele se cercou de alguns assessores, eu não digo o caso do Heleno, que está preso, o caso do Braga Neto, que está preso, do general Paulo Sérgio, que está preso, que é daqui do Ceará de Iguatu, um oficial brilhante, serviu comigo na Amazônia. Ele teve um general muito bom que saiu logo no início. Era o... Santos Cruz? Santos Cruz, conheço Santos Cruz, admiro muito. Era uma pessoa boa. Pessoa. Sempre vem aqui fazer a marcha para Canidé. Por que ele saiu? Por que ele saiu? Porque ele discordou dos filhos do Bolsonaro. Vazaram algumas conversas de WhatsApp. Ele foi rifado. Exatamente. Igual o Bibiano. Igual o Bibiano naquela época. Então aí ele resolveu sair porque é um homem correto, um homem direito, entendeu? Que preza pela imagem dele. Ele é um homem que comandou a maior operação de paz do Congo, na ONU, descendo, enfrentando o inimigo, dando um cara lá de general de divisão, descendo de helicóptero com fuzil no meio da guerra civil do Congo. Um homem que eu admiro, um homem correto. E o senhor acha que, diante de toda essa intriga que os filhos do ex-presidente Bolsonaro fomentaram no seu próprio governo, que isso é dito por muitos, né? Tem um deputado na Paraíba, que é o Julian Lemos, né, que tem externado também bastante isso daí. Você acha que essa turma tem condição de disputar uma eleição? Como o Flávio e o outro lá fora, que fica pregando discórdia entre o governo americano e o governo brasileiro? Olha, eu vejo o seguinte, nós estamos numa situação muito difícil de homens públicos. Você tem sua opinião, você até já deu. Eu digo, se for, eu quero declarar aqui, no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, eu sou Flávio, tá? Por exclusão? Não, eu acho que os escândalos que giram supostamente em torno dele são bem menores do que giram em torno do presidente Lula, que inclusive foi preso já, né? Em terceira instância, e eu sei bem a história dele, porque eu fui o braço direito do Sérgio Moro durante o primeiro ano de Ministério da Justiça, sei dos podres, o povo que o Moro levou para lá era da Lava Jato, delegados de Polícia Federal, eu me tornei íntimo desses delegados, que me contaram os pormenores dessa Lava Jato. Então eu sei o que esse homem fez, o que os empresários fizeram, como era o esquema, né? Como hoje se chama o pessoal do Vorcaro da turma, né? É a turma. Então é uma facção. Eu acho isso uma facção criminosa. Falando de facção, qual é a sua opinião sobre a medida do Trump em classificar como organização terrorista o Comando Vermelho e o PCC? Olha, eu concordo plenamente. Por quê? E eu dou meus argumentos. Como eu morei na Colômbia, eu fiz o principal... Porque a população tem uma parcela que aprova, outra não. Tem muito medo, né, com relação da intervenção, os Estados Unidos fazer ações aqui dentro sem ter... Isso não vai acontecer explicitamente. Já acontece pela colaboração com a inteligência. Tá? Então eu conheço bem a situação da Colômbia. Quando eu fui lá, tinham 4 movimentos guerrilheiros, FARC, M19, EPL, ELN. Eu tive nos morros, eu subi, eu participei dos planejamentos de onde foi preso Fernandinho Beiramar, que ele estava junto com as Farc lá, foi preso lá.
Então eu tenho o conhecimento e essas facções elas vão crescendo, elas vão dominando. O Estado não entra e não tem vazio de poder, ela ocupa esse vazio. Então ela vai dominando tudo. Corrompe o judiciário, corrompe a política, corrompe a educação, corrompe a saúde, corrompe tudo, né? E aí a gente não pode deixar o Brasil chegar nessa situação. E quando você classifica, principalmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, você dá uma outra conotação. Até a jurisdição penal é mais forte, se ele for um grupo terrorista. Senão nós vamos acontecer o que estava. É uma lei que favorece ao criminoso e esquece que a vítima, que é o próprio coitado. Então a gente tem uma imprensa também que facilita essa endeusamento do criminoso, e com essa classificação eu tenho certeza que os Estados Unidos jamais vai entrar com tropa aqui no Brasil. O Brasil não é uma Venezuela, o Brasil não é uma Cuba, gente. O Brasil não é um Panamá. O Brasil é um continente dentro da América do Sul. Nós temos um exército que, bem ou mal, não tem poder nenhum na América do Sul que vá contra o nosso poder. Eu fiz cursos lá fora, vários cursos. Os oficiais brasileiros, praças brasileiras, são sempre os melhores classificados. Sem sombra de dúvida. Somos os mais adestrados. O que o material é melhor é o nosso. Nós temos uma indústria de defesa que pesquisa. Nós temos uma Avibraz, nós temos uma Embraer, nós temos uma Taurus que fabrica uma Rossi, nós temos uma CBC. Nós não dependemos de ninguém lá fora para, se caso haja uma guerra, mobilizar todo esse pessoal num plano nacional de mobilização que já existe e enfrentar. Eu não digo que a gente vai enfrentar os Estados Unidos, não tem cabimento, mas desses países aqui sul-americanos e muitos da Europa, da Ásia e da África, nós enfrentamos de igual para igual. Mas general, existe até memes, né, que o exército brasileiro né? Só tem munição para 2 minutos, 2 horas, é isso? Pelo menos você pega o Irã, que agora brigou com os Estados Unidos, por mais que haja um acordo, mas para mim ele saiu vitorioso. Saiu vitorioso, eu concordo com você, né? Entendeu? Que é um país que não tem a dimensão que o Brasil tem, mas tem um poderio bélico imenso. Uhum. E não é nuclear, né? Uhum. Isso não, é drone, é tudo. O Brasil, eu não vejo no Senado ser defendido o investimento no Exército em termos de equipamentos. Realmente. Tivemos agora de um jato agora recente aí, acho que só tem um para contar a história, eu achei, ou 2. Não, o Gripen foi uma associação binacional, Brasil-Suécia, né? E nós compramos 22, né? Aos poucos eles estão entregando. Mas 22 é suficiente? É o que tem, né? Nós não podemos exigir, a população, num momento de crise desse, não vai aceitar. Qual era o ideal? Existe algum estudo? Não, eu não sou da Força Aérea, eu seria leviano da minha parte falar alguma coisa assim. Mas sobre o problema dos Estados Unidos, e você falou muito bem do Irã, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Perdeu, entendeu? Foi lá com toda coisa. Perdeu como? A gente estuda isso, por que ele perdeu a guerra do Vietnã. Na maioria das vezes, que ele entra numa guerra, ele entra com um argumento, mas depois ele muda. Muda, né? Entendeu? E eu digo, então nós... Não estou defendendo Saddam, ali era um tirano. Certo. Era um tirano. Mas ele entrou lá com o argumento das armas químicas. Das armas químicas. Era Isso, da produção nuclear, da arma química. Era. Não achou nem não achou nada. Uma baladeira química. Mas ele estava de olho em quê? No petróleo. Então, você entenda o seguinte, nós criamos no Brasil uma estratégia da resistência. Meus irmãos, sou de uma família, todo mundo pesquisou isso. O que era? Nós vamos atuar se os Estados Unidos, sobre qualquer pretexto, o Brasil está desmatando demais, vamos invadir a Amazônia. Eles vão quebrar a cara, porque nós temos uma estratégia que é atuar como guerrilheiro, como Vietcong, no meio da selva amazônica, enterrando alimentação, enterrando munição que já tem, tudo isso pronto. E as doenças tropicais, que ele tem pavor de uma malária, de um fogo selvagem, de uma picada de cobra. Eles têm pavor, então nós estudamos essa estratégia. Salto alto, como você diz. Porque eles têm muita tecnologia. Eu fiz o curso na Colômbia com Força Especial Americana, um SEALs e um Ranger. Tropa de elite deles. Aí a gente, no meio daquelas cordilheiras do Andes, aquela coisa alta, selva, chovendo direto. Aí o cara dizia, nós vamos lá para aquele morro. Ai, meu Deus do céu. Aqui no meu estado, vinha um helicóptero, me pegava aqui e me deixava lá. Eu digo, mas a boca aqui é na perna mesmo.
Aqui é tomando água do rio, é se alimentando da cobra, se alimentando do que tem. A comida dele tinha que vir dos Estados Unidos, tudo pronta. Eles não bebiam água do local. Como é que um exército desse pode ganhar alguma coisa no meio de uma selva, no meio de um local que ele não tem nenhuma experiência? Eles mataram todo. E, General Teófilo, no Senado, qual seria a proposta para esse assunto do aparelhamento, do investimento nas Forças Armadas? Olha, eu acho que todas as grandes invenções, todas as grandes descobertas do mundo, eu não estou falando do Brasil, adviram das Forças Armadas. Internet foi de onde? Né? Começou na França, com a ARPANET, com não sei o quê, o chip, né? As placas de circuito integrado, tudo isso foi pesquisa desenvolvida nas Forças Armadas. Israel é um estadozinho desse tamanho, um país pequenininho. A tecnologia de segurança lá é muito avançada. Muito avançada. Tudo que você vê de bom e são pesquisas para o Israel se defender de todos os países árabes, que ele é o inimigo comum de todos. Então, se ele não fizer isso, ele vai se acabar. Então, a gente tem esse exemplo, é importante. Mas hoje, no Exército Brasileiro, existe esse trabalho de pesquisa, como o senhor citou aí, ou não? Direto. O Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica fornecem esses cérebros. Nós temos um Centro Tecnológico de Defesa do Exército, na Marambaia, no Rio de Janeiro, que nós temos um campo de pesquisa do que você imaginar. Mas carece de investimentos ainda? Carece, e muito, porque a gente vem se adaptando aos recursos. Às vezes falta dinheiro para pagar energia, como toda a máquina. Você vê que às vezes as universidades estão em greve porque não tem dinheiro para energia, não tem combustível. Você tem coisas básicas que um Estado bem administrado vai conseguir gerir esse dinheiro para que todos possam ter um quinhão e trabalhem com seriedade, vamos dizer, com compliance, para que esse dinheiro seja bem aplicado e possa render mais e mais. Então nós temos um parque tecnológico enorme, nós temos a Vibraz, nós temos a São José dos Campos, um parque tecnológico enorme. Senador, avançando aqui um pouco a pauta, eu disse que nós vamos tocar nesse assunto depois. Seu irmão foi absolvido. Mas existe um fato. Houve tentativa de golpe ou não pelos os maiores? Não houve tentativa de golpe. Por quê? Nenhum pensamento. Tecnicamente, vamos analisar. Como é que você planeja um golpe? Com as Forças Armadas, com munição, com arma, com apoio da população e apoio do Congresso, dos políticos. Vamos comparar? 64. Houve um golpe. Fato. Mas quem era que tinha? Nós tínhamos o Exército, todo por General Olímpio Mourão Filho, marchou sobre o Rio de Janeiro, a então capital, com apoio político de quem? Magalhães Pinto, governador do estado de Minas Gerais, presidente de um banco, né, de Minas Gerais, Banco Nacional. Então, a coisa tinha uma conjuntura e um apoio, um respaldo. Agora, o Bolsonaro perdeu a eleição, o Exército totalmente dividido, podia até ser gente, operações que eu não acredito que aquilo tenha sido planejado, Operação Punhal Verde, verde-amarelo, que dizia que o cara ia pegar um táxi para explodir uma bomba no aeroporto. Como é que eu, Forças Especiais, acostumado a fazer movimento patrocinado, de tentar me infiltrar num país para derrubar aquele governo? Essa é a função de Forças Especiais. E esses Forças Especiais, os chamados Kid Preto, no planejamento Punhal Verde e Amarelo, tinha assim, pegar um táxi. Aquilo foi forjado. Eu trabalhei naquele Palácio da Alvorada, no Palácio Planalto, 3 anos, e mais no Ministério da Justiça, mais 2 anos. Como é que o general Gonçalves Dias, meu contemporâneo, aquele careca que era o ministro-chefe de GSI, abre portas, estão os vídeos, para os baderneiros e oferece água? Os vídeos estão aí. E por que o STF proibiu que os outros vídeos fizessem parte disso? Eu trabalho com a Carolina Siebra, uma advogada, que é a advogada defensora do 8 de janeiro, que foi comigo para a Sinasp, eu a levei daqui, porque ela trabalhou na campanha política em 2018, que ela que defende, ela conta os absurdos daquelas prisões. Tem um casal de turista que estava entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes. Foi preso, não sabia nem falar português.
Aí o exército, no outro dia, pega um ônibus para tirar o pessoal da frente, muito justo, diz, não, agora eu vou levar vocês para a rodoviária, e leva todo mundo para a penitenciária. A coisa foi conduzida de tal forma que ficou difícil depois você provar o contrário. Agora, quem está por trás disso? Zé Disseu, guerrilheiro experiente, Dilma Rousseff, guerrilheira experiente, né? Provado e comprovado, com atentados terroristas que mataram pessoas, mataram inclusive um soldado na frente, nosso Mário Cossel Filho, que é o herói que a gente, porque jogou um carro-bomba. Então tudo isso foi orquestrado do presidente. Eu não estava nem lá na hora, veio depressa, porque estava muito... Quer dizer, é uma coisa montada, a gente viu que foi montado. Golpe não se faz assim. Estudem os golpes militares, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Não é assim que se faz golpe. Pelo menos, eu acho que seria muita ignorância programar um golpe militar desse jeito. Tá, assim, o senhor falou que não existe golpe sem o exército. Eu não estou dizendo que o exército aderiu ao golpe. Não. O exército tem realmente um papel muito importante e existem pessoas que estão lá no comando muito equilibradas. Né? Mas o que se vê nos últimos anos são algumas bolhas que se criaram, né, de algumas pessoas que têm um certo idealismo, né, mais fanáticos e tudo. Isso não pode ter sido criado daqueles que estão fora literalmente do exército? Olha, idealizado, né? Certo. Uma loucura. Eu estou fora literalmente do exército desde 2018, mas eu tenho 2 filhos nativos, um tenente-coronel e um major, que serve inclusive em Goiânia no Comando de Operações Especiais, paraquedista. Não, porque o exército ele foi muito importante naquele momento, porque pelo que se mostra, que o exército foi que não aderiu. Não aderiu, não, tô fora. Pelo que se viu? mostra, porque eles foram supostamente chamados, né? O general Freire Gomes, que era o comandante do exército, que era aqui do nosso estado do Ceará, né? O brigadeiro também, que eu não lembro o nome, eles foram muito corajosos, porque eles rejeitaram isso aí. Então não houve adesão de ninguém das Forças Armadas. Mas assim, em outras esferas de quem teve a ideia. Ou você acha que... Jacques, você veja bem, eu não posso entrar na cabeça de alguém que tem. Você está falando? Tem. Aí eu sei que a atual conjuntura mundial não tem cabimento se pensar em golpe. Não cabe no dia de hoje. Não cabe no dia de hoje. A economia é compartilhada. Você vê essa taxação dos Estados Unidos sobre a gente, que não tem nada a ver. Né? As coisas assim. Então você tem que ter muito cuidado com a economia e com a segurança, porque elas caminham juntas. A diplomacia. Então, você abraçar uma Cuba ou abraçar uma China, não, vamos com calma. Como eu disse pro Zema não podia você chegar e atacar logo o Flávio Bolsonaro. Mas ele atacou, achou que era certo. Então hoje você tem que pensar muito antes de dizer qualquer coisa, refletir, ver a conjuntura, onde é que eu vou ter ganho, onde é que eu vou perder. Isso é fazer política, isso é saber conviver no mundo de hoje. É porque política é muita emoção, né? É muita emoção e muda muito. Hoje você vê um cara que, como o Ciro, atacava o Wagner e o Wagner foi de braço dado com ele. Era um miliciano, era não sei o quê. A coisa é assim, e tem que entender e tem que procurar melhorar. Às vezes, eu digo que quando tem essas emoções que ficam um lado batendo no outro e tal. O pequenininho, que ele não tem forma de opinião, ele não tem, assim, inexpressivo, ele se queima. Mas a corda sempre arrebenta no mais fraco. Mas ele acha, não, tô defendendo que eu tava esculhamba o cara, aí o cara sabe, aí fulano tava te esculhambando. Aí tá certo. Aí lá na frente, quem ele tava esculhambando, fez amizade, né, se abraçou com ele. Com quem ele tava criticando e defendendo o político dele. Isso. Aí ele se queimou com esse, os dois estão se abraçando. E os dois, isso é verdade. Olha, eu aprendi isso com meu pai lá atrás ainda. Eu vou citar porque os dois já são falecidos. Meu pai também. Gonzaga Motta diz a política é dinâmica. A política é dinâmica. Meu pai dizia o seguinte: eu tenho um tio, né, que é o caso irmão do César Carlos. E ele esculhambava o Vigílio Távora, que era a época dos coronéis. E meu pai é um militar radical e tudo, daqueles. Nunca foi político, detestava política. E ele dizia: César,
Você esculhambando o Vigílio Távora e no outro dia o jornal estampa você abraçando o Vigílio Távora. Aí ele era muito brincalhão e tal. Ô, Manel, a política é assim mesmo. Como diz o Gonzaga Mota, a política é dinâmica. Mas nós temos que ter alguns conceitos que não são negociáveis. É assim que eu vejo, é assim que o Girão vê. Eu acho que os fins não justificam os meios. Para derrubar o PT eu vou fazer qualquer coisa. Eu não faço qualquer coisa. Para derrubar o PT eu gostaria, porque eu sou de direita, eu acho que a esquerda, respeito a esquerda, mas não fazer qualquer coisa. E seus suplentes? Seus suplentes? Olha, eu estou procurando ainda, eu não fechei ainda, né? Eu tenho que... Porque primeiro tem que ser filiado ao Novo. Pouquíssimas pessoas são filiadas ao Novo. Não trabalharam numa campanha de filiamento? Não. O Novo é um partido que nós estamos reestruturando agora. Ele teve, assim, jogado, porque eu fui presidente municipal do Novo, para fechar uma chapa para vereadores foi difícil. Nós não temos base no interior do estado. O Novo tem uma série de restrições a filiar. Nós passamos por um crivo, você tem que responder questionário, fazer vídeo. A tua vida é toda debulhada. Compliance. Aí, hoje, a gente é um partido diferente. Nem melhor nem pior, um partido diferente. Bom, senador, posso lhe Obrigado. Senador, eu agradeço a participação aqui no nosso programa, na TV J1 News Brasil, nesse nosso bate-papo, né, que nós estamos fazendo uma série aí, conversando com os pré-candidatos nessa eleição que tende a ser muito disputada e com muita emoção, né? A emoção agora está sendo a Copa do Mundo, depois vem outro jogo, né? Isso, depois vem outro jogo político, perfeito. Inclusive, falando de Copa do Mundo, ontem eu gravei um videozinho rápido, os shorts do YouTube, falando sobre que muitos políticos viajaram para a Copa do Mundo, estão calados, não postam nada nas suas redes sociais, estão lá para não se queimar com o eleitorado que estão lá passeando. O Congresso está fechado. Está fechado. O Congresso não está de recesso, mas a Câmara e o Senado, inclusive essa semana, os presidentes suspenderam as sessões sem dar uma satisfação. Nós temos um senador nos Estados Unidos, sendo comentarista da TV Cazé, né? Recebendo o salário do Senado, com toda a sua assessoria paga pelo Senado e tudo, ele sem trabalhar, podia ter pedido licença. Era o mínimo que se esperava. Mas está lá. Está lá. Né? Mais de um mês trabalhando, sendo comentarista esportivo e o povo. Não é justo. Né? Não é justo. Então, assim, o povo tem que realmente pensar em quem coloca lá. Mas eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço, Jacques. A sua participação. Foi um bate-papo muito rico, né, de informações, de conhecimento, que é isso que nós nos propomos a levar para o nosso telespectador. Não é somente uma entrevista e perguntando quem é você, o que é que você fez. Não, a gente tem uma troca de ideias, às vezes divergência, né? Claro, isso é importante que haja divergência, né? Que isso é importante. A unanimidade é burra. Saudável, né? Saudável. Às vezes, respeitando as opiniões. Porque às vezes existem divergências, né, em que nós, jornalistas, colocamos que muitas vezes é mal interpretado. Né? Mal interpretado. Mas eu agradeço e coloco aí à disposição, né, alguma novidade da sua pré-campanha que possamos passar para os nossos leitores e telespectadores. Bom, agradeço e até o nosso próximo programa.